A segunda mesa vai tratar do seguinte tema: custo dos acidentes do trabalho. Eu quero convidar para compor a mesa a Marlise de Matosinhos Vasconcelos, Maria Cristina Félix e, integrando a mesa, posteriormente, o Jorge Teixeira. A moderadora da mesa será a doutora Marlise de Matosinhos Vasconcelos, que determinará o tempo de 1 hora distribuído entre os palestrantes da manhã. Antes da mesa se pronunciar, justifica a ausência do evento o Conselho Regional de Fonoaudiologia, através da diretora secretária Joyce Forte, dizendo que por compromissos anteriormente assumidos, ela não poderia representar o Conselho. Portanto, a mesa tem a palavra. Bom dia a todos, né? Excelente painel anterior, que a gente até ficou um pouco chocada, o que a gente vê, o que as pessoas estão passando. Então, nós somos solidários a essa dor e queremos, vamos apoiá-los sempre, né? Então, queria justificar a ausência do engenheiro Evaldo Pereira Valadão, que não se encontra muito bem de saúde, pediu a todos que felicitasse, e a doutora Maria Cristina, que é arquiteta, engenheira de segurança e tecnologista da Fundacentro, fará essa palestra. E depois eu gostaria que houvesse um debate, porque o importante é sempre que haja o debate, que a gente possa tirar alguma coisa desse debate para a gente apresentar. Então, a doutora Maria Cristina, que é uma servidora pública federal, né, estuda bastante a segurança e saúde do trabalhador dentro do Ministério do Trabalho, e eu acho que pode contribuir bastante com alguns dados relevantes. Doutora Maria Cristina, a palavra é sua. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite por estar aqui nesse evento, que é de grande importância para todos nós prevencionistas. E gostaria de dizer que não teve como não se comover com a nossa companheira servidora pública do IASERJ. Até porque o tema que eu vou apresentar hoje é custo de acidente. O custo de acidente são números totalmente frios, mas que jamais vão refletir o sofrimento que o trabalhador, não só na área pública, como na privada, passa diariamente, e que, se a doença aparecer depois, esse momento aqui, esse sofrimento que nós presenciamos, jamais será mensurável em números frios que o Brasil vem apresentando, né? O sofrimento é muito mais que isso, que números, né? Então, eu quero me solidarizar com todos os servidores do IASERJ nesse momento, como houve na Varig também, né? Vocês lembram do episódio Varig, que também a gente acompanhou de perto o sofrimento de cada trabalhador que foi dispensado, e quando a Varig também foi desmantelada, né? Bom, eu queria iniciar a minha palestra dizendo que a questão de acidentes do trabalho no Brasil é uma questão que a gente não tem, a gente tem a sensação de não compreender alguns números, né? Porque os números se apresentam e a gente sabe que quem trabalha na prevenção sabe que não são totalmente verdadeiros, né? Até porque um acidente não se resume em pagamento, né? Um acidente envolve muito mais coisas do que simplesmente um pagamento de um benefício ou um pagamento de uma indenização. A minha vida inteira, eu tenho 33 anos de trabalho, eu sempre trabalhei na prevenção, e pela primeira vez fui convidada de falar na não prevenção, né? No dia que a gente comemora a prevenção. Isso foi um desafio, né? Mas vamos tentar, né? Bom,
Pode passar o primeiro? O próximo. Bom, eu resumi, porque quem ia dar essa palestra seria o engenheiro Valadão e eu, mas eu resumi alguns dados importantes que eu acho que são todos para a gente refletir. Bom, o cenário apresentado hoje, no momento, é a questão da globalização das economias e dos mercados, né? Isso afeta diretamente a questão da prevenção dos acidentes de trabalho. A reestruturação produtiva, as transformações do processo de trabalho, a fragilização dos sistemas de proteção social ao trabalhador, pela flexibilização e a perda dos direitos trabalhistas adquiridos nessas novas relações de trabalho que estão cada vez mais flexibilizadas e estão cada vez mais levando a todas as questões anteriores. Pode passar. Alguns dados relevantes que eu trouxe para vocês seria o seguinte: a inexistência de dados que permitam estimar o número de mortalidade por doenças e acidentes do trabalho que incide sobre os trabalhadores no Brasil. Não são computados os acidentes e doenças dos trabalhadores agrônomos, empregados domésticos, servidores públicos vinculados a regimes próprios, no caso, os estatutários, e a totalidade de trabalhadores do mercado informal, né? Essa conceituação vai ter que mudar, né? No cenário atual desse país. Pode passar. Um outro dado relevante seria a inexistência de informações sobre a real situação de saúde dos trabalhadores, dificultando o estabelecimento de critérios para o planejamento de intervenções, principalmente no que se refere à saúde mental, né? A nossa colega apresentou um sofrimento que, com certeza, terá consequências na sua saúde mental. Até, né, começar com os sintomas, não sou médica, claro, mas com certeza irá apresentar sintomas de saúde física, né? E hoje a gente tem que ter esse olhar. Pode passar. Não, esse já passou. Bom, e aí nós temos alguns dados que vai nos revelar qual é a situação de acidente do trabalho no Brasil hoje. Vamos colocar a situação entre aspas, né? Porque, a bem da verdade, esses dados são muito maiores do que se apresentam aí. Em 1975, quando nós fomos considerados campeões de acidentes do trabalho, nós tínhamos 1.916.187 acidentes do trabalho. Esses dados são os comunicados. Em 2001, aí houve um decréscimo. Em 2001, nós tivemos o patamar menor de acidentes do trabalho, que registrou 340.251 acidentes. Entre 2007 e 2008, houve um acréscimo de 13,4% nesses números. Passamos de 659.523 para 747.663 acidentes. Em 2009, o último dado da Previdência, nós temos 723.500 com uma redução de 4,3%. Né? Isso é muito pouco. Bom, isso se deve ao rápido crescimento, os estudiosos, né, falam que isso se deve ao rápido crescimento da economia brasileira, o desmanche da SST pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, porque exatamente nessas datas a gente perde o status de departamento, de secretaria para subsecretaria, para departamento,
os auditores começam a entrar com qualquer formação, né, sem a formação de engenheiro médico ou outra área de saúde, outra área tecnológica, e começa a ser mais importante a fiscalização do fundo de garantia do que a fiscalização das condições de trabalho. Em 2007, foi criado o NTEP, né, que é o Nexo Técnico Epidemiológico. Em 2009, a Previdência cria uma Diretoria de Segurança e Saúde do Trabalho. E aí as coisas começam a sinalizar que pode haver uma outra concepção, um outro conceito da saúde do trabalhador dentro da Previdência Social. E é nessa diretoria que se cria, então, o FAP, que é o fator acidentário previdenciário, que eu coloquei ali, prevenção, porque ele veio com esse conceito, né? Porque quem investe mais, paga menos. Então, estimula o maior investimento nas questões de segurança e saúde, nos ambientes, com a melhoria dos ambientes de trabalho. Pode passar. Bom, o FAP faz, então, com que as empresas revejam seus programas de segurança e saúde. Ele também tem como objetivo fortalecer as CIPAs, fortalecer os SESNITs. E, como eu falei, né, quanto maior o investimento, menos se paga o seguro-acidente. E, com isso, a gente reduz o custo do Brasil nas questões de pagamento de benefícios. Pode tocar. Bom, a gente sabe que todo mundo perde com acidente, né? A família, a sociedade e o governo. O custo aproximado, no último dado levantado pelo pesquisador José Pastore, da USP, é que o governo gastou 71 bilhões de reais, 9% da folha salarial anual dos trabalhadores do setor formal, que está em torno de 800 bilhões de reais, e as empresas com custos segurados e não segurados, né? E a sociedade perde na questão da previdência, do SUS, Serviço Único de Saúde, ainda mal estruturado para receber esses acidentados, e os custos judiciários, né? Hoje, então, nós temos a Previdência correndo atrás do prejuízo dela através de ações regressivas. O ano passado, o INSS entrou com uma ação contra a Siderúrgica Nacional por trabalhadores aposentados num período tal, que tinha como documento base para a aposentadoria alguns laudos que a Previdência achou que não eram laudos convincentes. Até foi descoberto uma série de coisas através do estudo desses laudos. Então, o INSS estava pedindo que a CSA, né, que a CSN, pagasse a ela todas aquelas aposentadorias e benefícios que ela vinha pagando nesse período todo. Então, isso é um modelo de ação regressiva que o próprio INSS está correndo atrás, né? Então, para o empregador, talvez não seja um bom momento, né? Por isso que eu gosto de falar, eu acho que a Previdência, com essa criação dessa diretoria, ela passou para um plano de prevenção, né? E não de indenização. Uma outra coisa é que o valor em 2009 investidos em seguros contra acidentes do trabalho pelas empresas foi numa grandeza de 8 bilhões e 200 mil reais de custo segurado, né? Cada R$1 gasto no custo segurado, a empresa tem um gasto de R$4 nos custos não segurados. Então, ela teve um acréscimo se vocês fizerem 4 vezes 8, mais ou menos a gente vai encontrar uma cifra de 41 bilhões de reais.
Se somar aos custos da sociedade e da família, a cada R$1 se paga R$6, e isso vai para uma outra dimensão, uma outra mensuração de dados. Bom, a nossa perspectiva, o que a gente entende é que, apesar desses dados todos, e que a gente tem muita coisa para melhorar, então eu botei como perspectiva, para a gente refletir, seria instrumentalizar as entidades governamentais e não governamentais em matéria de política previdenciária, especialmente no que concerne a questão do benefício por incapacidade, a fim de se formar uma consciência coletiva de proteção ao trabalhador. Saber que todos somos envolvidos e todos somos responsáveis, né? O governo, a sociedade, as empresas, né? O cidadão. Como uma outra perspectiva, promover a articulação entre as instituições responsáveis. E aí já começa a ter um outro panorama, né? Quando a saúde, o trabalho e a previdência se juntam e elaboram uma política nacional de segurança e saúde, aonde eles têm como meta ter uma única política, né? E todos tratarem da mesma forma, no mesmo conceito de prevenção e de acidentes do trabalho. Quer dizer, não terá mais a lei tal da saúde, a lei tal da previdência, a lei tal do trabalho. Vão tentar unificar tudo isso num grande instrumento de prevenção de acidentes. E a articulação com o Ministério Público, que é muito importante, né? Fornecendo dados de doença, acidente de maior incidência provocado pelas empresas. Porque o Ministério Público do Trabalho hoje, ele intervém de uma maneira mais efetiva dentro dos ambientes de trabalho. Então, ele é um braço fundamental, um braço importante, tanto para o trabalhador como para as